Fala, galera! Eu sou o Lucas. E eu sou o Bruno. Nós estamos aqui com vocês essa noite para bater um papo, né, Brunão? Com certeza. Trocar um Trocar pouquinho uma de ideia. E vamos para cima, né? Espero que o pessoal seja abençoado aí. Hoje a gente vai bater um bate-papo bem diferente. Nosso pastor tá de férias, então a casa é nossa. Você viu que até o cenário tá diferente. Já mudamos tudo, já. Aqui quem manda é nós agora, não, Lucão? E espero que você possa ser edificado, abençoado com esse tempo maravilhoso que eu tenho certeza que a gente vai ter aqui. Na verdade, já é um papo que a gente estava aí no Senhor. Acho que Deus preparou isso aqui. Sim. A gente já estava conversando sobre fazer esse bate-papo aqui um dia, sobre adoração e tal. E o próprio Deus gerou a situação para que a gente pudesse falar. O pastor mesmo falou da boca do pastor, Sim, né? Para ver que não é um negócio que a gente mesmo que forçou a amizade. E já faz uns meses já, né, que a gente, nos bastidores, a gente troca uma ideia, a gente bate um papo e a gente fala assim, cara... Se essa conversa fosse gravada... Se fosse gravada, a gente ia estourar no norte. Com certeza. Mas não porque a gente, mas porque é muito bom falar de adoração, falar do que Deus faz através da adoração e às vezes alguns insights, algumas ideias que a gente nunca parou para pensar que no meio de um bate-papo a gente fala, caraca, velho, verdade, nunca parei para pensar nisso. E são assuntos que, tipo assim, não é só pra quem é músico. Porque às vezes a gente começa a falar sobre adoração, a galera já fala, pô, mas é música. Poxa, é só sobre louvor. E na verdade é muito mais profundo do que o que a gente pode ver, né? Perceber num culto, numa reunião. Que é tanto que sai os nossos assuntos, as nossas conversas. Quando tem o Júlio junto, quando tem seu irmão, né? As poucas vezes que a gente pôde, eu estando junto, a gente conversar e fritar nessas ideias. E a gente quer conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema desse podcast, desse bate-papo aqui, que nós vamos falar um pouquinho sobre a adoração. O que é, de onde veio. Por quê? Eu acho que a ideia é mais a gente colocar... Não é nem tipo assim, um ensino, adoração é isso. Mas eu acho que seria legal a gente falar num contexto bem amplo e profundo sobre o que é adoração e como isso é importante para a igreja, para o cristão e em tudo que a gente faz, né? E desmistificar um pouco também, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de adoração, automaticamente a gente linka com o período de louvor da igreja. Totalmente. Né? A gente fala assim, vamos falar de adoração. Aí já vira uma chavinha, período de louvor da igreja. Sendo que é muito mais profundo que isso, né? Com certeza. É muito mais abrangente. Não é apenas um período de louvor de um culto, apenas um período de louvor de uma célula. Mas é muito mais do que isso. Fomos criados para isso, né? E aí a gente começa a ver, se a gente foi criado para isso, né? Deve ser importante. Não dá pra gente colocar isso só no período de louvor. De 30 minutos de um culto, quando muito 1 hora. E é interessante, né? Que a gente para pra pensar, e é uma das coisas que a gente conversa muito. Se você já parou pra pensar que pelo menos, no mínimo, 50% do culto é musical, é louvor, tipo assim, é adoração com música em uma igreja. Qualquer pequena reunião, Não, Lucão. Qualquer pequena reunião, uma ação de graça, tem um menino ali com teclado, uma moça cantando, um playback rolando. Tipo assim, eu acho que eu tô começando a imaginar que Deus ele gosta de música, cara. Eu tenho certeza que Deus gosta de música e tem até uma teologia que fala sobre a teologia musical, sobre a numerologia da música, porque para quem não... Fala um pouco desse aí, isso é legal. É bem bacana, né? Pra quem não sabe, a música, a teoria musical, ela é muito pautada na matemática, né? Sobre os tempos, os compassos, quantas notas musicais existem, escalas, e tem muita matemática. Um tom mais um, menos meio, e a gente tem essa contagem. E a Bíblia, né, a própria Bíblia, ela dá pra gente referências em relação a essa numerologia musical. Por exemplo, nós temos 12 notas que são pautados, né, todos os instrumentos, seja ele de sopro, seja ele de teclas ou de cordas, né, um violão. Todos os instrumentos, eles conseguem fazer até 12 notas, porque são as 12 notas que existem.
E muitas pessoas, muitos estudiosos da música na Bíblia, linkam essas 12 notas com as 12 tribos de Israel. Então, é muito bacana isso. E aí a gente vai entrando, né? Os 12 discípulos. Os 12 discípulos, né? Aí tem os 24 anciãos. 12 mais 12. Que é 12 mais 12, porque na música tem uma... Se passou da 12ª nota, aí tem as nonas, né? Tem as oitavas, tem a 11ª, que são os graus, né? Que quando a gente estuda mais profundo na música. Então, é muito bacana essa parte também da... Ô, Lucão, é legal você, tipo assim, uma vez a gente tava conversando sobre a parte... A gente tá falando sobre a parte musical, né? E a gente vai entrar mais profundo daqui a pouco. Sim. É interessante o paralelo que você fez da Trindade, numa formação de acordes, que Sim. é bem legal. Fala um pouco desse daí, isso é legal. Para não ficar muito cansativo e maçante, eu vou fazer de forma bem fácil aqui. Um acorde, quando a gente toca uma música, né? A gente tá no louvor, geralmente a gente faz de 4, 5, 6 acordes em uma música, né? Em determinados tempos, compassos. Mas para que um acorde seja formado, a gente precisa de, no mínimo, 3 notas. E essas 3 notas, no mínimo, né? A gente parte daí. E essas 3 notas, elas são conhecidas como tônica, terça e quinta. Que no caso é a quinta justa. Então, elas partem daí, né? Então, a gente tem esses 3 elementos para formar um acorde. Então, vamos supor, eu faço o acorde de dó. Eu preciso da tônica, que dá nome ao acorde, que é o dó. Eu preciso da terça do dó. Então, todo mundo já ouviu falar, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essa é uma escala. Então, se a tônica é o dó, a tônica é a primeira. Eu tenho o ré, que é a segunda, e o mi, que é a terça. Fá, que é a quarta, e o sol, que é a quinta. Então, falando de tônica, terça e quinta, eu tenho o dó, tenho o mi e tenho o sol. Essas 3 notas formam um acorde maior. Só que o interessante é quando a gente se aprofunda nas características de cada nota, tônica, terça e quinta, a gente começa a ver a trindade na nota. Porque a tônica, nos estudos musicais, não é nem estudos bíblicos, estudos musicais, eles determinam a tônica como uma nota forte, uma nota de base, né? De peso, que dá nome. Peso, que dá nome, que dá sustento, que dá estrutura pro acorde. Isso te lembra alguém? Deixa a galera responder, né? Você falou Deus? É isso aí. A quinta nota, ela é uma nota que ela deixa o acorde mais feliz, ela tem um som mais agudo, ela tem um som mais estridente, ela traz um sentimento de felicidade pro acorde. Então, nós temos a tônica e temos a quinta. E aí, esse sentimento de felicidade, quando a gente coloca uma quinta ali, junto com o acorde, a gente consegue linkar essa nota com esse sentimento com o Espírito Santo, né? Sensacional. Na nossa vida. E aí, para mim, o mais sensacional é a terça. Porque nós temos acordes maiores e acordes menores. E o que identifica se o acorde é maior ou é menor é a terça. Se a terça nota é maior, se o acorde é maior, a terça nota ela tem que ser maior. Se o acorde é menor, a terça nota do acorde ela tem que diminuir meio tom. É louco. É sensacional. Ela tem que diminuir meio tom, ela tem que descer. E eu lembro você falando como se fosse hoje. Quem é o único que se faz menor? Que se fez menor? Se fez menor, veio pro mundo, se colocou como um homem. E né? que mudou tudo. Jesus. E aí o interessante é que quando... Isso aqui é sensacional. Quando a gente toca um acorde maior e a gente... Pega o violão aí pra gente mostrar pra galera. Quando a gente pega um acorde maior e a gente coloca uma nota menor no mesmo acorde maior, vocês vão perceber a diferença do som. O sentimento que essa nota dá é um sentimento meio que de tristeza. Então, sempre que a gente quer colocar um sentimento de tristeza na música, a gente diminui um acorde maior para menor. Um dó maior e um dó menor. Você percebe? E isso é usado na música, né? Porque ele vive, né? Sim. Porque ele vive. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque
Aí depois é no Deus enviou, Deus enviou. Não, aí ele fala, mas eu bem sei. Mas eu bem sei, eu sei. É nessa parte que tem o menor? Não, na próxima. Eu bem sei, eu sei que a minha vida. Aí o menor. A vida. Esse aqui é o Dó menor? O que você fez ali foi Sol, não foi? A minha vida? Até nós se confunde. É porque tem vários acordes menores nessa música. Deus enviou. Qual que é a parte? Mas eu bem sei. Eu sei. Depois eu falo. É Fá. Aí você faz menor. O Dó menor agora? Não, Fá menor. Entendi. Mas eu sei que a minha vida. Fá maior, aí o menor. Está nas... É bem interessante, porque essa música vai falando que Deus enviou um filho que morreu e tal. E depois vai falar que, tipo assim, e nesses momentos que vai falar que ele morreu, se entregou, sempre muda o acorde pro menor. E aí, quando vai falar mais ressurgiu e vivo com o Pai está, é sempre acorde maior. Sim. E é interessante demais. É que não é um costume da gente tocar muito essa música pensando nisso. Então, mas fica um entendimento pra galera aí que música, ela é intencional, né? E pensada. Pensada. E é muito legal isso, porque quando você coloca uma nota menor intencionalmente na música, aí você começa a entrar numa profundidade de adoração. Porque tocar por tocar, todo mundo toca. Mas tocar adorando, tipo, você tocar com um sentimento de, pô, essa música fala da morte de Jesus, por exemplo. E aí, em alguma nota ali, eu colocar esse sentimento da morte de Jesus. Só que aí a mesma música, lá no final, fala que Jesus ressuscitou. E aí, nessa mesma música, eu colocar um acorde com uma quinta mais... com uma modulação que a quinta seja mais evidente, porque se ele ressuscitou, a gente tá feliz. E aí Jesus ressuscita, depois vem o Espírito Santo. Sensacional. E aí a gente começa a ver essas questões da numerologia aplicada na música, né? E usar a música propositivamente, né? Sim. Um propósito e tudo mais. Mas, Lucão, acho que provavelmente a galera que tá assistindo deve estar pensando assim, pô, mas... E aí, tô aqui, quero saber o que é adoração, velho? Adoração é música? Adoração é o quê? O que é adoração? O que você falaria, mano? Cara, no caso, eu falaria que a adoração, ela não é música. Mas a música, ela é uma forma de você... De adoração. De você adorar. Ela é uma forma de adoração. Eu não diria que adoração é você ir num culto. Mas eu diria que você ir num culto focado em cultuar é uma forma de você adorar. Porque muitas vezes a gente vai no culto no automático, né? Nossa. A gente vai, vou no culto porque hoje é domingo. Porque eu vou estar na escala do louvor. Porque eu vou estar na recepção. E aí a gente vai no culto por escala. Mas quando a gente vai cultuar, eu acredito que isso é uma forma de você adorar, né? Não que quem cumpre escala não está adorando. Não estou falando isso. Só que a adoração, ela está muito mais ligada à sua intencionalidade do que ao seu cotidiano. Por exemplo, para você adorar, você tem que saber o que você está adorando. Sensacional. Tipo, eu adoro comer estrogonofe. Tem gente que não gosta, né? De usar esse termo, porque fala, isso adorar só a Deus. Só a Deus, né? Minha avó falava isso. Só ela falava isso. Eu adoro comer estrogonofe. Se eu comer peixe, algum tipo de peixe, eu não vou adorar, eu só vou comer. Por quê? Porque adorar mesmo, eu gosto de adorar comer estrogonofe, por causa do sabor. Então, quando eu como estrogonofe, a gente vai falando várias vezes, vai travando a língua. Eu gosto tanto que aquilo me dá uma sensação de, nossa, velho, que delícia, de degustar aquela comida e entrar naquele momento ali, de até comer devagar para adorar mais. É a mesma coisa com Deus, velho. A mesma coisa não, é melhor ainda. Com certeza. Porque quando a gente sabe que a gente adora a Deus, a gente quer que aquilo ali dure, cara. Tempo, tipo assim, não tem como você ir para um culto com a cabeça voltada para adorar e você sair do culto reclamando que o culto durou 4 horas. Caraca, é forte isso, hein? Não tem como. É forte, isso aí é forte. Por quê? E a comida, né? Usando o seu exemplo lá da comida, por mais que você goste muito, adore e tal, chega uma hora que você tá cheio.
E nem gostoso fica mais, que ela fica bom até se saciar. E a gente sempre fala, pô, Deus, gera mais fome em mim, Sim. mais sede, Sim. de uma forma que não tem como saciar. Não tem como. Com outra coisa. Sim. Você é louco. E aí é muito doido isso, porque, tipo assim, se eu saio do culto cansado, se eu saio do culto, nossa, o pastor demorou pra pregar hoje. Se eu saio do culto, nossa, o louvor foi ruim hoje, eu fiz tudo, menos adorar. E isso é muito profundo. E como que a gente sabe que a gente foi para um culto adorar? Quando não importa o que aconteça, se acabou a luz da igreja, se... Que nem no caso hoje, né? Nesse dia. Que nem no caso hoje, nesse dia, terça-feira, nós estamos gravando, você vai estar assistindo quarta, mas acabou a energia lá, né? Das mulheres, acabou a energia do culto das mulheres, eu tenho certeza que elas adoraram. Tenho certeza. Mesmo sem luz. Porque não está ligado às condições em que você se encontra. Está ligado a como você vai reagir no meio da condição. Então, por exemplo, eu posso... Reagir. Essa palavra é legal. Porque situações geram reações. Situações geram reações. Sim. Massa. E aí, qual que vai ser o tipo de reação que você vai ter quando acontecer algum tipo de situação no meio de um culto? Sensacional. Você vai se desligar... ou você vai colocar aquela situação de lado e vai continuar adorando a Deus. Então... adoração é uma coisa bem ampla. Enquanto você falava, eu pontuei, né? Você fala, porque você falou situação, reação. Porque, assim, é interessante. Porque eu tenho uma frase que eu acho muito legal, eu sempre repito ela, que é uma frase de John Stott, né? É um escritor, e ele fala assim, ele define a adoração por... A adoração é a resposta que o homem dá a Deus diante da revelação de quem ele é. Aí você falou de você estar numa situação Sim. e você ter uma reação. A forma que você reage a uma situação, ela vai definir muitas vezes se é adoração ou não. Por exemplo, a gente ouve muito falar sobre adoração é o estilo de vida. Quem nunca ouviu isso? Sim. Talvez você já falou isso. A adoração é o estilo de vida. Também. Só que é um estilo de vida, então o que significa? É um estilo de vida que você vai tendo reações em meio a diversas situações. Se você vai glorificar a Deus ou não, isso vai definir se isso vai ser uma adoração a Deus. E é interessante porque quantas vezes a gente reage estranhamente em várias situações, mediante a situação que a gente tem, que a gente reage como quem não adora. Sim. E é interessante e profundo quando a gente vem para um ambiente eclesiástico da igreja, num culto público, né, como a gente fala, em que as pessoas reagem de forma errada ou pior, não reagem de forma nenhuma. Ou não reagem, né? E a gente não tá nem falando aqui de movimento, viu? Mas para não ir muito para esse lado agora, o Lucão falou sobre adoração, né? A parte que ele acha entre várias, né? Para mim, a adoração eu defino bastante assim. A adoração é a resposta que o homem dá, velho. É a reação que você tem na situação. Porque Deus, ele se apresenta, ele te mostra algo e você responde como. Se você pegar o ponto do porquê nós fomos criados, aí a gente começa a criar um conceito. A gente foi criado para glorificar Deus. Através do quê? Da adoração, certo? Então, eu não lembro agora, a gente pode até buscar aqui depois, que alguns salmos que falam assim, se vocês não adorarem, as pedras vão... É verdade. Se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então, toda a criação foi feita para adorar a Deus. E com essa adoração, glorificar o nome de Deus. Então, se a gente pegar daí e a gente une com o que você falou, que a gente tá o dia inteiro recebendo situações e a forma que a gente reage à adoração, e a adoração é um estilo de vida, automaticamente a gente conclui, com base nesse início de conversa que a gente teve, que a adoração não está resumida só num culto. Que a adoração não está resumida só num determinado de tempo, mas que a adoração, ela é a nossa vida diariamente, né? Caramba. Esse negócio da reação ficou bastante evidente, né? Uma forma bem legal de exemplificar, Sim, né? Sim, porque... Por que eu trouxe para o âmbito da nossa vida no geral? Porque aonde a gente mais vai demonstrar o nosso nível de adoração a Deus não é na igreja,
é no nosso dia a dia quando a gente está sozinho. Por exemplo, quando a gente está num trânsito e alguém fecha a gente e a pessoa xinga a gente ainda e a gente escolhe adorar a Deus. De que forma? Ah, glória a Deus porque ele fechou. Não, não é. Não, vamos lá, né, gente? Não é isso. Mas a gente escolhe adorar a Deus numa forma de reagir de maneira que glorifica o nome de Deus. Se eu reagir de forma impulsiva e xingar o cara de volta, isso não glorifica o nome de Deus. Então, isso não é adoração. Caramba. Então, você vê como que a adoração, ela é reação. Esse exemplo que a gente usou é muito bom. Ela é a reação dentro de diversas situações que a gente passa no nosso dia a dia. Por exemplo, eu não sou casado ainda, vou casar daqui 3 meses. Mas vamos supor, a sua esposa, ela te responde meio atravessado. A forma que você vai reagir, se ela glorifica a Deus, é adoração. Se ela não glorifica a Deus, ela não é adoração. Isso aí já fica em diversos... Fica para todo mundo, né? Então a gente já começa a perceber que a adoração é para todo crente. O problema é que a gente sempre relaciona a adoração a gente já lembra da igreja, né? Tipo, Sim. A gente já lembra de um culto. Então é importante a gente entender nesse primeiro tempo aqui que a adoração eu acredito que é o pilar fundamental de toda a fé cristã, a adoração a Deus. Como você reage em todas as situações da vida com o entendimento de quem Deus é. Então, todas as situações que vêm, você vê diversos salmos falando, poxa, eu tô angustiado, vou parafrasear, tô angustiado, pô, minha alma, por que você tá angustiado? Espera em Deus, confia em Deus. Pô, imagina o cara falar pro próprio eu, tipo, acalma aí, cara, confia em Deus, pô, você tá desanimado. Tem até louvores, né? Pô, você tá chorando, louve, né? Não importa, louve seu louvor, ele invade os céus. Então, é bem real. A adoração, ela precisa ser a resposta que nós cristãos, nós crentes, precisamos estar o tempo inteiro devolvendo essa resposta ao Senhor, reagindo dessa forma mediante a diversas situações. É claro, outrora mais fácil, outrora mais difícil, mas entender que precisamos reagir. É interessante, você falava, né, do trânsito, eu lembrei assim, a importância dos frutos do Espírito, de você entender isso, né? Que o fruto do Espírito, do domínio próprio, vai fazer com que você adore a Deus em diversas reações para que você glorifique a Ele mesmo. Na verdade, dentro disso que você falou, o Espírito Santo ele vem para isso, né? Para trazer o reconhecimento de quem Deus é, né? Ele vem para trazer o reconhecimento de quem Deus é e para nos ajudar a ter uma vida mais regular de adoração. Se a gente pensar que, trazendo lá em Atos 2, né? E ao cumprir-se o dia de Pentecoste... estavam reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos no mesmo lugar, e aí veio do céu, sol, né? De como um vento impetuoso tal, e caiu a língua, né? Como de fogo sobre cada um. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando e já faziam dias que eles estavam orando. Então, a descida do Espírito Santo foi uma resposta a uma ação que eles estavam tendo. E aí, quando o Espírito Santo vem, em Atos 1:8 vai falar assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que é o dunamis, né? Recebereis o dunamis. Alguns usam essa vertente, essa palavra, mas recebereis poder. Poder para quê? Para você vencer o seu eu. Porque o nosso eu, ele é carnal. O nosso eu vai querer xingar, o nosso eu vai querer mentir, o nosso eu vai querer fazer fofoca. Tudo que não é adoração, o nosso eu vai querer fazer. Só que aí vem o Espírito Santo para ajudar a gente nessa caminhada cristã. E aí quando a gente reconhece que a gente precisa de Deus, que a gente precisa do Espírito Santo e convida ele para fazer morada dentro da gente, essa vida de adoração ela tende a se tornar mais fácil, porque o Espírito Santo vai ajudar você a ter uma vida de santidade, né? Que é um dos pontos, mas uma vida também de adoração. Você vê como é que é importante, né? Você que está em casa, tipo, a importância de entender o que é adoração
em sua totalidade para a gente poder responder ao Senhor melhor. Porque parece que é mó conversinha fiada. Ai, que bonitinho eles falando da adoração. Na verdade, isso é fundamental para todo mundo. É fundamental para a fé. É fundamental para que a gente consiga viver, conviver, reagir, agir. Porque senão a gente tá só passando tempo. E por muitas vezes as pessoas, elas por não terem esse entendimento, é que elas abandonam a fé, desistem de suas vidas, porque ela não tem o conhecimento de quem Deus é. Porque à medida que a gente começa a caminhar com Deus, as nossas reações elas vão mudar. Porque o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Agora, como a gente alimenta, né? Como a gente se alimenta é que vai, às vezes, começar a definir, tipo assim, mostrar nos frutos o que a gente tem comido, né? O próprio convite do Espírito Santo a vir morar dentro de nós, né? A vir fazer morada no nosso coração e até o batismo com o Espírito Santo, ele é esse reconhecimento de quem Deus é. Então, por isso que é muito importante, antes de tudo, a gente buscar a saber quem Deus é para nós, né? Que nem eu tenho meu pai, mas eu nunca tive um relacionamento próximo, né, do meu pai. Então, eu tenho uma dificuldade, vamos dizer assim, de olhar para Deus como pai. Eu olho para Deus de outra forma, como um provedor, como a pessoa, me deixe falar aqui, né, que vai estar ali nos momentos que eu vou precisar, que eu vou orar, que ele vai me dar uma resposta. Eu olho para Deus assim. Da mesma forma, tem pessoas que não têm ali a vivência da mãe, né? Então, ela tem mais dificuldade ali com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele tem mais essa característica. Do consolo, do vem aqui. Do consolo, do vem aqui, vamos conversar. Ah, não faz assim, né? Isso. E aquilo. Então, antes da gente começar a entrar a querer viver uma vida de adoração, a gente tem que primeiro conhecer quem que Deus é. E isso muitas vezes a pessoa, ela se converte, ela vem para os caminhos do Senhor e ela pula essa fase e aí ela cai nesses movimentos que a gente tem hoje. Ah, vamos chapar no Espírito, que vamos falar em línguas e ela passa essa fase do conhecer a Deus. E aí ela começa a ter dificuldade lá na frente em adorar a Deus, porque ela não tem essa base firme do que Deus é para ela, do que Deus representa para ela. E aí quando ela vai tentar adorar a Deus, ela resume a adoração em uma emoção. Meu Deus. Ela resume a adoração em um choro. Ela resume a adoração em um arrepio. Nossa, eu arrepiei. Nossa, hoje eu senti a adoração. Sendo que, na verdade, isso são reações, são estímulos que a adoração, que o louvor, na verdade, gera na gente. Tá dentro da adoração, mas isso não define, né? Não define. E o que vai definir a sua adoração é o nível de conhecimento e de identidade que você tem em Deus. Então, se você que está em casa, né, e você está ouvindo hoje, e você está começando a pensar sobre quem Deus é para você e você ainda não tem isso claro, eu acredito que o primeiro passo é você buscar em Deus o que Ele é para você. Ah, Ele é como um pai que vai pegar na sua mão e vai caminhar junto com você e vai te proteger, né? Legal, você já tem essa identidade. Ah, Ele é algum outro tipo de identidade, de identificação, porque as pessoas elas têm, né? Formas de que Deus agiu na vida delas de forma diferente. Então, primeiramente, eu aconselharia as pessoas a buscarem essa identidade em Deus. Porque quando você busca e você alcança essa identidade em Deus, a sua adoração ela é muito mais assertiva, porque você sabe o que e você sabe aonde, igual a mulher samaritana, né? Ela Sim, encontra com Jesus num poço. E Jesus começa a desenvolver um diálogo ali com ela. E ela fala assim, não, tá bom. Mas você tá falando para eu adorar. Os judeus falam para adorar no templo. Outros falam pra gente adorar no monte. Onde que eu devo adorar? E aí Jesus fala para ela, não, você deve adorar vai chegar o tempo,
né? De verdade vos digo, vai chegar o tempo, já é chegado, que você adorará em espírito e em verdade. Então, o que Jesus fala para ela? Não, você vai encontrar o lugar, você vai encontrar o jeito de você adorar em espírito e em verdade. Então, não importa se você vai estar na igreja, que os judeus queriam que adorasse no templo, e aí tem um contexto histórico para isso, né? Não importa se você vai adorar no monte, ou seja, não importa se você vai estar no busão, não importa se você vai estar na sua casa, não importa se você vai estar no carro dirigindo, se você tem um conhecimento de quem Deus é para você, você vai adorar Deus em espírito e verdade em qualquer um desses lugares. E aí a sua adoração vai ser mais assertiva, né? Você não vai estar adorando, exemplo, igual Paulo fala numa passagem, né? O Deus de Paulo, que as pessoas expulsavam o demônio no Deus. Eu não vou estar adorando o Deus do Bruno. Porque o Bruno é tão lindo quando o Bruno tá com o violão lá e adora a Deus. Nossa, eu tô adorando o Deus do Bruno. Não, eu tô adorando o meu Deus. Eu tô adorando o Deus que me tirou daquele lugar. Eu tô adorando o Deus que teve uma experiência, que eu tive uma experiência diferenciada com ele. E isso é muito interessante. Nossa, mas esse exemplo da Samaritana é o melhor, porque adorar a partir da revelação que você teve. Mas não é na igreja, não é no louvor. Não. É que nem eu tô te mostrando aqui, Jesus falando, é que nem eu tô te mostrando aqui, eu não apareci. É assim. Tipo assim, a partir da revelação do que você teve. Sim. Agora você vai responder desse jeito aqui. Eu não te revelei coisas que só eu sabia a seu respeito. Eu não te falei coisas que só você e eu sabia. É que ele teve a experiência com ela, caraca. Né? É tipo assim, cara, eu acho que é um exemplo magnífico de adoração. Eu sempre gosto muito. A mulher samaritana, ela vai lá, tá no meio-dia tirando lá, Jesus aparece pra ela. E aí? Me dá água aí. Aí ela fica meio assim, né? Aí depois ela fala, se você soubesse quem eu sou... É muito louco, cara. Se você soubesse quem eu sou e quem tá te pedindo água, você pediria. Então é sensacional. Tudo isso me faz pensar, que a gente estava conversando nesses tempos, o problema de grandes problemas, o ponto é que as pessoas elas se perderam nos princípios. Elas erram coisas agora, ou não sabem de coisas que deveriam saber, e isso aí não é que eu... Não digo como se eu já tivesse chegado, se a gente tivesse, não é nada disso, não. Mas assim, por exemplo, as pessoas elas erram em coisas pequenas, mas na verdade tem a ver com o princípio. Ela não aprendeu coisas básicas ali de adoração, e por isso que ela fica resumindo tudo, Deus é tanto pouca coisa... Porque ela não entendeu quem ela é em Deus. Exatamente, acontece isso, aquilo que eu falei, dela pular essa fase de gerar uma identidade em Deus. Porque todo novo convertido, ele passa pelo... eu lembro quando eu batizei, o pastor que ele deu aula de batismo para mim, ele falava assim, olha, você vai batizar, mas os próximos 6 meses vai ser tribulação. Que o diabo vai cair firme em cima de você, querendo que você volte... para as práticas erradas, você volte para o mundo, né? Que você volte a fazer o que você fazia antes. E é verdade, porque quando a gente batiza, a gente assume publicamente que Jesus é o nosso Cristo, é o nosso Salvador, a gente ainda não tem uma maturidade de saber que as coisas, que o mundo é do maligno, né? O mundo jaz do maligno. E aí começa a ter uma luta espiritual ali, porque eu tô acostumado com as minhas práticas antigas, e só que eu tô ali vivendo uma vida nova, porque eu sou nova criatura com uma nova conduta, né? E aí por isso que é tão difícil. E aí nesse momento de dificuldade que você tá ali, é onde você vai desenvolver uma identidade com Deus. É no momento de dificuldade que você fala, Deus, eu não tô aguentando mais, eu não sei o que fazer. E aí Deus vai vir e vai te dar uma resposta. Deus, eu preciso de tal saída, eu preciso de tal situação. E aí Deus vem e te dá aquela situação, aquilo que você estava precisando. Experiências pessoais. E muitas vezes, eu vejo que, na maioria das vezes, as pessoas elas pulam essa fase das experiências pessoais e isso atrapalha elas de gerar uma identidade em Deus, de saber que Deus vai resolver o problema delas, e muitas vezes através da adoração. Porque a adoração ela tem um poder de curar, ela tem um poder de libertar, e aqui que eu tô falando adoração, adoração às vezes no meio do louvor. Sim. Do período de louvor da igreja mesmo.
E aí, essa falta de identidade em Deus da pessoa, porque ela pulou essa fase ou ela se negou a viver essa fase, gera, no momento de adoração, frieza, gera no momento de adoração, de louvor, incredulidade. Nossa. Por que eu tenho que levantar a mão para adorar a Deus? Pô, se essa pessoa tivesse uma... Começa a gerar uns orgulhos, né? No meio, porque se ela tivesse tido um encontro com Deus naquele período de conhecer a Deus, ela não estaria se questionando hoje do porquê ela tem que levantar a mão. Sim. Entende? Isso se torna coisa pequena. Porque muitas vezes aquele orgulho dela de levantar a mão na frente de muita gente, vai falar, pô, mas o que vão achar de mim? Não, mas se ela tivesse tido um encontro com Deus nesse período, tivesse gerado uma identidade com Deus... Ela já ia entender quem ela é. Ela já ia entender. Não. Ela não ia estar nessa guerra no meio ali do período de louvor, entendeu? Nossa, uma doideira. E a gente vai entrando, né, mais dentro da igreja e vai chegando no louvor, na parte musical. E eu me lembro quando eu me converti, como era... O momento do louvor pra mim era um momento muito especial, sabe? Então eu chegava lá e, pô, eu não tocava ainda na igreja, né? Eu entrei na igreja, já sabia tocar, mas eu não tocava na igreja e nem insinuava o que queria. Mas era muito legal a parte do louvor pra mim, porque eu ficava pensando, poxa, tipo, era legal aquela ideia de adivinhar qual que será que vai ser o louvor. Qual que é o próximo? Se tocar mais um, eu acho que, qual vai ser a resposta, né? E Deus respondia muito no meio dos louvores. E eu creio que, eu não sei se eu creio, não é isso. Eu percebo que algumas vezes as pessoas têm deixado esse anseio pelo que Deus pode fazer no meio dos louvores, no meio da parte musical da igreja, tem perdido essa vontade, essa gana, esse anseio por o que Deus vai fazer nesse culto, nessa reunião. E a nossa reunião, ela só faz sentido quando Deus está presente. E aqui eu não me refiro à movimentação, não é isso. Mas essa falta de entendimento de quem Deus faz com que toda uma reunião, às vezes, fique um pouco pesada. Por quê? Porque a reunião, o culto é a reunião daqueles que creem num só Deus, cantam para um só Deus e ouvem acerca de um só Deus. Se essas pessoas não têm esse entendimento sobre quem Deus fica uma pergunta no ar. Ela vai para aquele quadrado, para aquele prédio, fazer o quê? Se não só encontrar umas com as outras e ter um momento musical. Então eu percebo que é importante a gente voltar para esse princípio de entender que quando nós vamos para uma reunião pública de fé, professar nossa fé, a gente já virar a chavinha na nossa cabeça, que a gente, sei lá, cara, a gente trata muito Deus como garçom, sabe? E tudo isso vai do erro dos princípios. A falha de entender quem Deus tudo isso que já foi falado. E não tem mais esse anseio, saca? E que a gente inverteu, né? Se a gente pega no conceito que a gente está construindo aqui, a gente adora a Deus no nosso dia a dia. Através das nossas atitudes, através das nossas reações, certo? Então, eu vou para um culto para quê? Para entregar para Deus toda essa adoração que eu tive durante toda a semana. Hoje não. Hoje o que a gente faz? A gente vai para o culto para receber. Eu vou receber a minha dose de motivação para eu aguentar a semana. E aí isso torna o culto muito pesado. Porque se você vem para receber e você não entrega nada, automaticamente quando você chega no culto, você não foi preparado para entregar. Então, quando você chega no culto, você está preparado para receber. Vamos supor, por exemplo, eu vou para o culto para receber. E você vai para o culto para receber. O fulano, o terceiro, vamos usar uma terceira pessoa aqui, o João. Ele está indo para o culto para entregar. Ou eu ou você recebe. Por quê? Porque só ele está entregando. Você concorda comigo que é injusto, que a matemática não bate? Sim. E o que acontece? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque quando a gente vai para um culto, que o período de louvor, ele não é aquilo que a gente espera, no sentido de entrega da igreja, né? O que acontece? Tem pessoas que estão ali realmente precisando receber, mas ela deixa de receber às vezes porque a igreja está em silêncio, porque a igreja inteira não foi preparada para entregar.
Caramba. E aí isso atrapalha a cura de uma pessoa. Isso atrapalha, às vezes, a libertação de uma pessoa. Porque quem tá lá para ser libertado, ele tá lá para ser libertado. Você concorda comigo? Com certeza. Só que quem tá lá para adorar, ela tem que estar lá para adorar. Você concorda comigo também? Sim. Então, é isso que eu entendo, que a gente inverteu. Em vez da gente ir pro culto para entregar, a gente está indo pro culto para receber. E aí a gente, vamos supor, minha semana foi muito difícil. Minha semana foi muito complicada. Minha semana foi extremamente pesada. Eu vou ir pro culto para ver se eu revigoro as minhas forças. Para ver se essa semana aqui eu consigo ter uma semana melhor. Você é louco, cara. Eu não entreguei nada. Meu Deus do Eu fui céu. pro culto só para receber. E aí vira um ritual. E é interessante porque, assim, Lucão, quando você tá falando, cara, eu não posso deixar de compartilhar, por exemplo, a palavra culto, ela vem de cultivo. E é interessante que uma pessoa que ela trabalha com planta e tal, e que ela cultiva, ela não só... Ela muito pelo contrário, a última coisa que ela faz é ela arrancar, ela colher. A colheita é uma coisa que ela vai ser consequência de um bom cultivo. E eu percebo que as pessoas não conseguem compreender esses princípios. Eu acho que isso aqui vai ajudar bastante, né? Sim. Eu oro para que esse assunto ele gire chaves pra caramba, tá em nós. Por quê? Porque a ideia de cultivo é o que? Eu preparo, eu cuido, eu coloco adubo, eu molho, eu cuido, às vezes. eu cultivo. E o que acontece? Você não faz isso na semana, isso aí eu falo para crente, você não cuida disso na semana e você acha que você vai lá para arrancar alguma coisa em um lugar. Quando, na verdade, o cultivo ele tem que ser feito aqui, ó. Mas aí sabe o que acontece? Templo. Você acaba arrancando às vezes, só que o do outro. Caramba. Porque você se alimenta, muitas vezes, da adoração do irmão que tá do seu lado. Nossa, isso é forte, hein? Você não... Às vezes o louvor... Na igreja, a gente tem muito aquilo, né? Musicalmente? Isso, musicalmente, o louvor... Nossa, o louvor hoje foi uma bênção. Nossa, o louvor hoje foi pra baixo. Será que se você tivesse ido pra cultivar, o louvor teria sido pra baixo? Porque eu já tive experiências que o louvor sem instrumentos foi top. Porque a igreja entendeu o momento que ela tava lá pra entregar algo. Entende? Eu acho que é isso, cara. A igreja é entender. Porque, por exemplo, eu observo muito, né? A gente toca muito, então a gente vê sempre de cima da plataforma várias nuances numa reunião congregacional. E eu percebo eu percebo as reações. E a falta delas também. A gente percebe, é natural que a gente perceba. Bem como também o pastor. Só que daí já é um outro lugar, como o pastor enxerga. Porque quando o pastor prega, ele prega para o povo. O povo que se reúne e canta, ele canta a Deus. O povo que toca do altar, ele canta a Deus, porém ele ajuda a igreja a que todos cantem a Deus. Só que a gente observa as reações, né? E tipo assim, é incrível como na cara da pessoa fala, mano, ela não sabe o que ela tá fazendo aqui. Sim. É deslocado. E entenda que eu não tô aqui julgando se você se mexe, se se joga, se você cai no chão. Não é essa a questão. A questão tem um exemplo do Tom Molinari, que é muito legal. Ele fala assim, eu tô vendo, ele tá lá no altar, né, tá pregando, ele fala assim, eu tô vendo minha esposa daqui. E se eu falar assim, meu bem, eu te amo, ela vai, no mínimo, sorrir pra mim. Por que que quando a gente crê que tá adorando a Deus, a gente não tem nenhuma reação pra ele? Ainda que a gente não tá nem entrando em detalhes, como cada vez que a palavra louvor é citada na Bíblia, cada palavra dessa louvor tem um significado em reação de forma diferente que o povo deveria se expressar a Deus. A gente não vai nem entrar nessa parte. Por que que não há reação? Então a gente percebe que tudo parte de uma falta de entendimento de pessoas que não cultivam e querem ir para uma reunião colher coisas, buscar a sua resposta e não entregar a sua resposta. A adoração é a resposta que o homem dá a Deus diante da revelação de quem Deus é. Ela não vai para responder a Deus, ela vai para
perguntar para Deus, ela vai para pedir a Deus. Eu não estou dizendo, e nós não estamos falando aqui defendendo que você não deve pedir a Deus. Peça. E tem que pedir, porque se não bater, não abre, se não pedir, não dá. Mas essa não é a primícia. Não é a primícia. A primícia dos sacerdotes que zelavam pelo templo eram sempre oferecer os sacrifícios do povo. É sempre dar. É sempre dar. A Bíblia fala em momentos de oferta. Quantas vezes já não ouviu? Você já não ouviu e você mesmo já não citou? Antes, melhor é dar do que receber. A oferta da viúva que chama tanta atenção. Cara, aquilo que ela tem. Pô, ela podia ir lá e falar, olha, eu tô precisando de uma ajuda, uma cesta básica. É como se uma pessoa que precisasse de cesta básica fosse para a igreja levar uma cesta básica. Você entende que não faz sentido? É porque justamente o reino de Deus é de ponta cabeça. As pessoas não estão compreendendo que já foi nos dado o que já nem merecíamos e agora precisamos responder. Sim. Tem até uma passagem em Ageu que fala assim, parafraseando e estou fora de contexto, mas ele fala isso. No primeiro capítulo. Trouxeste o pouco que tinha em sua mão, porém o Senhor o soprou para longe e não sobrou mais nada. Você traz nada, acha que é alguma coisa e não tem nada. E eu percebo que isso é o nosso desafio. Eu tô falando, que é o suficiente, né? Bruno, você acha que você entrega muito? Não. Eu sei que eu entrego muito pouco. Sim. A gente sabe, e eu acho que a consciência de que você não tem o que fazer, ela tem que existir. Tipo, não tem o que eu faça pro Senhor. Mas ainda assim, tem um exemplo que a minha irmã dá sobre oferta, mas a gente pode parafrasear aqui. Ela é minha irmã, é professora, Letícia. Ela fala, interessante que eu pego uma folha minha, eu dou para as crianças as folhas, elas desenham, e depois que elas desenham, elas me dão um desenho. Com o papel que eu dei, com a caneta que eu dei. Elas fazem o desenho e me dão o papel de volta. É tipo, Deus é esse cara. Ele te dá o papel, ele te dá a caneta, e tudo que ele espera é que você dê o desenho de volta. E a gente tem perdido essa ideia de que um culto de adoração é um culto onde eu vou devolver, onde eu vou responder a tudo que Deus tem feito. Só que se não há isso durante a semana, e você está indo para um lugar para sacar coisas, isso demonstra a nossa falta de entendimento. Sim, eu concordo 100%. Eu penso assim, permita a gente viajar aqui, tá? Viaja com a gente. Não vem falar depois que é heresia. Você comenta aí, ó, eu acho que é heresia, depois a gente fala com o pastor Silvano, ele corrige lá. Silvano, ele resolve com a gente lá. Mas eu creio que Deus criou em nós geradores de sementes. Totalmente. Eu acho que cada um é um gerador de semente. Onde a gente vai no solo e cultiva e semeia. Com isso em mente, ouvindo você falar, eu comecei a viajar aqui. Nossa, mano. Já lembrei de Adão, já. Cultivar e guardar. Porque a palavra que Deus dá para Adão, falou assim, ó, e Deus colocou Adão no Éden para avodar. Cultivar e guardar. Sim. Adorar. Cultivar, guardar, adorar. Pensa, se todos nós, porque eu não sou diferente de você, sou diferente em característica e personalidade, mas em propósito, não estou falando em vocação, estou falando em propósito. Todos nós temos um propósito, que é aguardar ansiosamente a volta de Jesus e todo mundo ir para o céu. Esse é o propósito maior. Nesse propósito, todos nós somos iguais, temos sementes. Pensa comigo, somos 100 pessoas que estamos indo para o culto. E todos nós somos geradores de semente. E essa semente, tô viajando, hein, galera? E essa semente que Deus colocou em nós, que chama adoração, tem semente de uva, tem de melancia, essa semente que chama adoração, ela cresce instantaneamente e dá fruto à medida que você deposita e ela cresce e dá fruto. Beleza. Pensa comigo, se nós somos 100 pessoas, 100 geradores de semente de adoração e nós vamos para um culto e essas 100 pessoas decidem cultivar e essa semente ela cresce instantaneamente, o que vai acontecer no culto? Irmão, o que vai acontecer no culto? A gente já não precisa ir muito longe. Recentemente tivemos aí os 6 dias de batalha. Sim. Qual é a expectativa gerada em todo mundo nos 6 dias de batalha?
que vão ser culto power, que vai ser legal. Existe uma fome diferente. Eu não vou nem entrar no mérito se é certo ou errado, eu não vou nem falar disso. Mas existe uma gana, um anseio. Então você já vai lá, você já no louvor você já vai preparado. Você já tá ali com fome de Deus. Uma expectativa. Você já tá respondendo porque você quer resposta. E você enfrenta ali o trampo cansativo, vai depois do culto, chega ali cansado. Cara, isso aí já começa a adoração aí. Já começa. Você já começou a adoração aí. Você nem percebeu. Você venceu o cansaço, só que você já tá adorando. Você nem percebeu, mas sua adoração já começou lá no seu trabalho. Preciso chegar mais cedo na igreja, porque, pô, caraca, eu vou fazer um pãozinho lá pra galera que vai entrar, o louvor vai tocar, você tem um lugar, você já tá adorando aí já. Agora, a questão é que as pessoas têm uma semente poderosa que nasce na mesma hora quando ela planta e ela não faz. Que eu entendi totalmente a sua ideia. Então. Nasce na hora, só que você não quer plantar por causa do orgulho, por causa de várias outras coisas e principalmente da falta de entendimento. Se a semente, a adoração, você planta, ela nasce na hora e ela tem o fruto na hora, o que acontece? A gente vai com uma expectativa de plantar e já colher, certo? O grande problema é que a gente está guardando a semente e quer colher o fruto. E aí o que acontece? As mesmas 100 pessoas, geradores de semente, a gente vai para o culto, não planta nada, só que 10 planta. Porque 10 tem esse senso. Sim. Da adoração. E aí, as 100 pessoas querem comer o fruto dos 10. O fruto da adoração, eu digo. Vai faltar fruto, ninguém vai conseguir se saciar. Ao ponto que vai chegar um momento que os 10 não vai querer mais jogar a semente deles. Porque fala, pô, não vai, não acontece. Você acaba desanimando aqueles 10 que estão todo domingo ali plantando semente. Então, qual que é esse exemplo que eu dei aqui, né? Essa parábola, vamos dizer assim. Uhum. É você ir para a igreja, cara. Você ir para o culto para exercer a palavra culto, de você cultivar. Ou seja, você vai, deposita semente, porque se 99 depositar e 1 não depositar, aquele 1, ele não depositou porque naquele momento ele não estava bem emocionalmente, ou aconteceu alguma coisa na família dele, ou aconteceu alguma coisa no dia dele que ele não estava bem para depositar, só que ele vai receber esse fruto, que é espiritual, da adoração, e vai voltar no domingo que vem para depositar, só que no domingo que vem, outros 2 talvez não vai estar. Agora imagine, todo culto, sempre 100 pessoas precisando se revigorar. Vai chegar uma hora que vai faltar semente, porque a semente não plantada, ela estraga. É sensacional isso, né? Porque é uma parábola, assim, e... Como é que o Lucão usou esse nome, assim? Mas é interessante porque a adoração do povo a Deus cura as pessoas, mano. Que nem você falou, pô. Ó, você já deve ter passado pela experiência, e nós provavelmente também, de você estar num culto, onde nós não estamos tocando, tá ali e tal... E às vezes você nem tá sentindo, tá com dificuldade de se conectar, às vezes o problema da cabeça, você tá tentando ali, pô, Deus, tal, não sei o que tem, tá tocando a música lá, você tá procurando a Deus. E de repente o camarada do teu lado começa ali, ele entra num lugar ali, que você começa a se constranger e fala, meu Deus do céu, pegou nele, tipo assim, né? Acendeu ali. Tipo, cara, daqui a pouco você tá pegando fogo. E eu não tô falando aqui de uma emoção, porque isso aí também é um problema. A gente não tá indo pra sentir. Né? O Júlio usa esse exemplo, eu acho muito legal. Sentir é um privilégio. Às vezes a gente sente. É lógico que cada um tem um lugar especial, assim, de quando você fala, mano, é esse lugar que eu tô percebendo um pouco mais o Senhor. Só que, às vezes, a gente não tem esse sentimento, né, num culto. Mas nós temos que ter o entendimento. Porque a Bíblia fala assim, apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Então é importante que agora, olha que interessante, antes eu levava um animal, que ele era vivo, ele era santo, e aí eu separava ele para Deus. Aí o sacerdote ia lá, matava como tinha que ser e fazia. Agora não, Jesus morreu. Ele é o sacrifício eterno e perpétuo. Agora nós
somos os sacrifícios vivos, santos, separados, e precisa ser agradável, santo, separado, e que vai com o seu corpo. Você se entrega no altar do teu Deus e se oferece como sacrifício santo, agradável ao Senhor. Então, eu acho que esse entendimento muda tudo. Você fala, não, hoje é dia de domingo. Eu me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. E é interessante que o pastor Tiago ele fala assim, olha que interessante. Eu me alegrei quando disseram, vamos. Eu não me alegrei quando disseram, cheguei. Quando chegamos. É no preparo, mano. É no preparo. Por que quando... os 6 dias de batalha que a gente tá dando um exemplo. Tudo começa a acontecer. Cara, eu me alegrei quando disseram, vamos. Porque eu sei que, cara... vai rolar, cara. Eu acho que hoje alguém vai aceitar Jesus. Então, amado, aumenta a expectativa para ir para um culto. Pode mudar tudo. Às vezes, por causa de você, Deus, por misericórdia, ele vem ali naquele lugar e muda todo o ambiente. Agora, imagine se todo mundo for com essa concepção. Eu duvido que uma pessoa vai entrar endemoniada e sair endemoniada. Eu duvido que vai ter um cara ali que ele vai ouvir a palavra e não vai ser curado. Porque eu creio muito que a adoração, eu creio não, é assim. A adoração, ela só acontece quando há entendimento. Muitas vezes não há adoração no lugar porque não há entendimento. Sim. E a palavra, ela só vai produzir adoração quando houver entendimento. Sim. Se fosse ver mesmo no momento de culto, a palavra que é pregada no início do culto é para nortear todo o resto. E quando vem a mensagem, fecha mais um pouco e aí vem mais um momento de adoração com música. Então, cara, é incrível como a gente precisa ter esse anseio, essa gana, esse me alegrei quando disseram, pô, hoje é o primeiro dia da semana onde nós vamos adorar o Senhor. E falta essa gana, essa expectativa do povo de Deus. E eu oro para que você, em nome de Jesus, reacenda o ânimo dos primeiros dias, se arrepender e voltar no lugar do primeiro amor. Porque você fala, eu lembro quando eu comecei. Começa o saudosismo. Amado, é a fome que você tem que manter. Isso é o que te norteia. É o que nos norteia. Não é bonitinho a gente novo falando. É bonitinho ver que a gente está entendendo. Sim. E eu falo, Deus, por favor, não deixa eu perder o amor. Porque um dia nós vai parar de tocar, mano. Os nossos filhos, ou os próximos irmãos. E aí, a gente não adora mais a Deus? Então, tipo assim, é muito mais profundo. A gente precisa manter isso. Seja na cadeira de balanço quando estiver velhinho. Não perca a expectativa do que Deus pode fazer numa reunião. Porque eu acho que é a pior coisa, né, Lucão? E agora a gente entra num outro ponto, cara, que é imprescindível. O que você pensa, e pra gente trocar ideia, né, sobre isso, não é uma entrevista, mas é uma troca de ideia nossa, com relação aos músicos e a adoração na igreja, as nossas funções, o nosso cuidado, no que nós precisamos, o que você tem visto nesses anos, que você já ministra há muito tempo, né, na igreja, você vê, cara, isso aqui é importante, fundamental, tenho visto tal coisa, queria te ouvir também. Cara, eu acho que é importante, no âmbito assim, músico / igreja, a gente ter salas de adoração, de escola dominical, salas de estudo, porque muitas vezes a gente perece por falta de entendimento da palavra. Que nem essas questões de adoração, eu aprendi, acredito que você também, de estudar livros de adoração, de ouvir ministros falando sobre adoração, né? Mas para nossa igreja, para o nosso... experimentando no secreto. Experimentando também. Você é louco, é o primordial. E a nossa igreja, nosso arraial, né? Trazendo isso para o nosso arraial, vamos dizer assim, é a gente entre nós ter mais conversas sobre adoração, principalmente para desmistificar, desconectar a adoração do período de louvor, né? O período de louvor é adoração? Mas é uma parte, é um pedaço da pizza. Um pedaço da pizza. Vamos dizer assim, a nossa conduta no dia a dia
é outro pedaço da pizza. A nossa expressão também é outro pedaço da pizza. E aí são vários pedaços que a gente vai ao longo do dia, vai ao longo dos meses, ao longo dos anos, experimentando, né? Não é porque a gente está falando aqui que a gente sabe de todos os pedaços da pizza. Não, às vezes tem pedaço da pizza que a gente nem descobriu ainda. Mas é o que você falou, Deus está dando esse entendimento para a gente que a gente possa passar, né, pro nosso arraial. E eu vejo que falta isso para nós hoje, como igreja do Senhor. A gente ensinar o povo de Deus a adorar de verdade. Não é sobre worship ou sobre música antiga. É sobre o que eu sou feito para fazer. Porque se eu sei o que eu sou feito para fazer, eu vou adorar tanto na música antiga quanto no worship. Se eu sei o que eu sou feito para fazer, eu vou tocar mesmo com músico bom ou com músico ruim. Se eu sou feito... se eu sei o que eu sou feito para fazer, eu vou fazer com excelência e vou procurar estudar. Porque a adoração, ela é a excelência. A forma de eu fazer as coisas com excelência, no ministério X ou no ministério Y, no ministério A, eu querer que isso funcione perfeitamente entre aspas, porque nada é 100% perfeito, mas eu tentar alcançar essa perfeição é adoração. É diferente de perfeccionismo, né? Perfeccionismo é um problema. Mas você tentar fazer as coisas com excelência é uma forma de você adorar a Deus. Você estudar, você ter compromisso com as pessoas do seu ministério é outra forma de você adorar a Deus. Às vezes, você adora a Deus no seu dia a dia, você faz toda a pizza. Mas um pedaço, que é o pedaço do seu compromisso com os próximos, você não consegue cumprir, que é chegar no horário das reuniões marcadas. Isso é desonra. E a palavra de Deus fala que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se a gente não ama o nosso próximo, por que a gente ama Jesus, o nosso próximo que a gente vê? Por que a gente fala que ama a Deus que a gente não vê? Meu Deus, isso é forte, hein? Então, se eu falo que eu amo a Deus, é obrigação minha eu cumprir o meu compromisso de chegar no horário com você. E isso é adoração. Porque se eu amo a Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com você. É uma coisa amarrada na outra, né, mano? E você vai amarrando. Por isso que a gente fala que a adoração, ela não é simplesmente uma ação. Só que a gente erra muito em todas essas coisas porque falta esse estudo, falta essa cobrança entre nós mesmos. E aí, Brunão, pô, você chegou atrasado, velho. Aconteceu alguma coisa e tal? Aconteceu alguma coisa? Pô, Lucão, não aconteceu nada, só cheguei atrasado. Pô, mano, então, e aí? E a sua adoração? Você acha que Deus vai receber essa adoração desse jeito? E já gera uma parte de situação, né? Porque às vezes o cara chega atrasado, aí já atrapalha o grupo, aí o outro já fica nervoso, cara. E o diabo sempre querendo desunir. Mas às vezes é tudo uma falha ali de princípio. Porque se eu chego atrasado num culto e eu gero uma insatisfação em você, isso já vai atrapalhar a sua adoração. Não vai atrapalhar a minha, talvez. Porque a pessoa não se importa. Porque a pessoa não se importa. Então a pessoa vai adorar tranquilamente, mas e o resto do grupo? Eu acho interessante, Lucão. Nós que a gente é músico de igreja, a gente costuma muito ouvir frases assim, tipo... pô, importante é o meu coração. Já ouvi muito pessoas querendo escolher entre a técnica e a espiritualidade. Tô dando meu melhor. E tipo assim, eu acho que eu creio, e eu tava ouvindo esses dias o Ananiel Eduardo falar sobre espiritualidade ou técnica. Quem disse que eu tenho que escolher uma coisa ou outra? Ele dá um exemplo interessantíssimo. Se um piloto do avião falasse na hora de voar, falou, senhores passageiros, o nosso avião, ele vai ter que voar com uma asa só, que a outra tá quebrada. Você prefere a esquerda ou a direita? Mano, pula fora desse avião, velho. Ninguém quer viajar nesse avião, tá ligado? E esse exemplo é da Daniel Eduardo, não vou falar que foi meu, não. E, tipo, mano, é incrível isso. E a galera fica... Não, que importante é ser espiritual. Aí o pastor fala que é importante ser espiritual, ele não lê a Bíblia, ele não estuda, não faz exegese. Você que é seminarista sabe falar, adianta ser só ser espiritual?
Não é uma coisa assim, nem mais do que a outra, nem menos que a outra. As duas coisas, elas caminham junto. É a faca e o queijo. A faca corta o queijo com a faca limpa. Não tem como você escolher. Sim. É as duas coisas juntas. E eu ouço muito dizer, né? E eu quero estender para fechar aqui. O importante é o meu coração. E tipo, eu fico pensando, cara, se você ama a Deus, naturalmente você vai fazer o melhor para aquele que você diz que ama. Você vai chegar no horário porque você crê que você ama a Deus e Deus se agrada que você chegue na hora e cumpra o combinado com seus amigos, seus irmãos. E vai embora. Porque assim sim, não. Então você vê que muitas desculpas que você dá, e eu não falo só de louvor, em toda a situação eclesiástica de uma igreja, não, que o importante é o meu coração. Cara, se a tua ação revela algo que é uma falha no seu caráter, o teu coração tá com um BOzinho, você tem que arrumar. Porque daí não importa seu coração, ainda que a Bíblia fala que teu coração é enganoso. Então, tipo assim, cara, a gente vê muito na parte musical da igreja, sempre escolhendo, né, o time de louvor. Uns que é mais técnica, outros é mais espiritualidade. E não dá certo. Não dá certo. Porque isso ricocheteia, sei lá como fala. Bate na igreja, reflete na igreja. Fica penso, né? Porque tudo que a gente faz é pro outro. Tipo assim, tudo que a gente precisa melhorar num louvor, num time musical, é tudo para o outro. E não para nós. Mas aí tá um grande problema. Eu tava lendo até em Coríntios ontem, eu nem ia falar desse texto, mas eu acho que Deus tem que falar, tem que falar. Eu acho que Deus tá querendo que a gente fale. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo... Não vou lembrar agora, mas depois vocês lêem um capítulo inteiro que é muito bom. Que em algum versículo lá do capítulo 2, ele vai construir a ideia do atleta de Cristo, tal, das obrigações do atleta. Ele vai falar que vários atletas competem, mas só um ganha um prêmio. Só que antes de chegar nessa parte, ele vai falar assim... Eu não me glorio do que eu faço, porque o que eu faço foi incumbido por Deus a mim. Se foi incumbido por Deus a mim, eu faço para a glória de Deus, não para minha glória. Eu falei, caramba, isso é muito interessante. E aí eu olhei para mim, falei, o que eu faço? Eu faço para a glória de Deus porque ele incumbiu eu de ser o tecladista da igreja? Ou eu faço para gloriar a mim mesmo? Porque se eu faço para glória de Deus, porque Deus incumbiu a mim, não importa as condições que eu esteja tocando, eu sempre vou estar tocando. Agora, se eu faço para minha própria glória, eu vou querer criar situações para que eu tenha a minha glória. Ah, o Lucas toca muito bem. Ah, nossa, o Lucas acertou aquele solo naquela hora. E aí, que tá o problema? Que foi da questão que você falou. Quando a gente está fazendo as coisas por nós e para nós começamos a criar situações para que o nosso eu seja maior, geralmente nessas situações. É muito profundo isso. Então, cabe para nós esse senso de autocrítica, não só do louvor. A gente está falando do louvor aqui agora porque nós dois fazemos parte do louvor, mas qualquer ministério. Se eu estou fazendo porque Deus me incumbiu, porque na Bíblia, no livro de Coríntios fala, se Deus te incumbiu, a glória é de Deus, cara. Você não tem que ter glória nenhuma nisso. E aí, ele continua. Depois, eu vou até abrir aqui, porque eu vou ter que ler. Bom, se você faz agora para sua própria glória, você já recebeu seu prêmio, né? Sua recompensa nessa terra. Credo. Amados, eu percebo que a palavra, ela já vai sempre norteando nossos passos para ficar tudo amarrado no que ele mesmo quer fazer. Sim. E isso cara... Quer ver? A gente tem que ler porque em 1 Coríntios 9, 17. Olha o que ele vai falar. Vamos abrir aqui a palavra de Deus.
Olha, no 16 ele fala assim: no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, ou seja, a palavra de Deus, pois eu sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se eu anunciar as boas novas. Então vamos parar aqui rapidinho. Vamos colocar o Lucas ali no versículo 16 e vamos colocar o teclado, que é o que eu faço hoje. No entanto, não posso me orgulhar de tocar teclado, pois eu sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se eu não tocar teclado. Ponto. Se Deus que me colocou, ai de mim se eu não fizer. Então a gente para aqui. Se fui eu que me coloquei, então eu posso ir quando eu quero, eu posso dar mancada com a escala, posso chegar atrasado, porque eu que me coloquei lá, não foi Deus. Meu Deus. E aí a gente continua, olha o 17. Se eu fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Nossa. Mas eu não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Olha o 18. Qual é então a minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas. Vamos colocar aqui a minha função na igreja hoje. É a oportunidade de tocar teclado sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar dos direitos que tenho por tocar teclado. Ou seja, quais são os direitos que eu tenho por tocar teclado? Ter o lanche dos músicos é um direito, não é? Sim. A gente tem esse direito. A gente desce lá do altar e tem direito. Ter visibilidade, que eu tô no altar? Sim, eu tô ali no altar, então eu tenho essa visibilidade. E aí, se a gente for listar, a gente vai colocar um monte de direito. Nesse contexto aqui, Paulo está falando dos direitos da igreja de ofertar na vida dele. E olha o que ele fala. É a oportunidade das boas novas sem cobrar nada de ninguém, ou seja, sem cobrar a oferta da igreja, porque ele era missionário e a igreja ofertava, né? De modo a não desfrutar dos direitos, porque Paulo ele tinha o direito de receber uma oferta, de receber ali algumas coisas como pregador da palavra, como pregador do evangelho. E ele fala, de modo a não desfrutar dos direitos que tenho por anunciar as boas novas. Ou seja, ele fala que ele faz tudo o que ele faz porque Deus incumbiu ele a fazer. De forma que ele não quer desfrutar dos direitos. Ele não quer, ele fala aqui que ele abre mão. E aí o 19, embora eu seja um homem livre, fiz-me de escravo para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi de modo para levar Cristo àqueles que estão debaixo da lei. E aí ele vai entrando aqui, né, falando do que ele fez para alcançar essas pessoas. E o que eu entendo com esse texto aqui? Que é renúncia, cara. Você é louco. É você renunciar. E aí, voltando lá no início da pergunta que você fez. As pessoas, hoje, elas não têm essa noção de que elas estão ali porque Deus colocou elas ali. Porque se elas tivessem a noção de que elas estão exercendo um cargo, exercendo algo, porque Deus colocou elas ali, elas nunca iam fazer de qualquer jeito. Agora, quando as pessoas fazem as coisas de qualquer jeito, elas fazem para beneficiar o seu próprio eu. Elas fazem para beneficiar o seu próprio anseio. Ou seja, logo a gente leva a entender que elas mesmas se colocaram naquela posição. Então, eu me coloquei para tocar teclado, então eu já alcancei o que eu queria. Nossa. Eu já alcancei a posição que eu queria. Já teve seu mérito, né? Já tive o meu mérito, então eu não preciso fazer mais nada. Eu só vou tocar aqui do meu jeito, vou dar relaxo com o ministério, porque o meu mérito de chegar aqui eu já tive. E a Bíblia vai chamar esse camarada aí de maldito. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, tipo, é muito forte isso, né, cara? Eu temo para que os músicos, tipo assim, eu oro para que os músicos, nós, temos sempre esse entendimento, sabe? De que a gente
tem o privilégio de fazer porque fomos incumbidos e que se a gente faz de qualquer jeito, a gente tá só demonstrando uma falha em várias questões. Eu percebo que a parte musical das igrejas, eu tenho tido o privilégio de conhecer algumas, e os problemas eles são meio semelhantes, né, na parte musical. E quando o problema não é semelhante, eu percebo que a tratativa é que ela é muito diferente, né? Na verdade. Porque, por exemplo, qual que é o problema? O problema é que os caras não tiram música, os caras não ensaiam, ou sempre tem um músico que chega atrasado. Aí tem esse câncer instalado nas igrejas. E eu tenho certeza que isso daí é bem simples de entender. Tudo isso é falha no princípio, de entender os princípios. As pessoas começaram a fazer certo e começaram a fazer errado e entraram na cultura do qualquer jeito. Sim. E, cara, eu tenho muita dó. De verdade. É aquela história, faz o certo do jeito errado, né? Eu tenho muita dó de pessoas assim. E eu peço a Deus para que a gente não seja dessa forma, sabe? Porque, cara, se você faz as coisas de qualquer jeito e você acha que Deus vai receber, porque por mais boas que fossem as nossas obras, a Bíblia fala assim, que é considerado como trapo de imundícia. Que, para quem não sabe o que é trapo de imundícia, é o que hoje nós chamamos de absorvente usado. Pra você ter ideia, com as nossas boas obras, o que são consideradas diante de Deus. Agora imagina você que faz as coisas já de forma relaxada. As más obras. Além de você ser chamado maldito, você não tem nem isso daí ainda para ser chamado. Sabe, tem que cair sobre nós. Eu acho que a adoração, ela justamente traz essa consciência do temor, né? A adoração, cara, temor a Deus. E você falando aí, olha que interessante. Que a palavra de Deus fala, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então o cara, ele tá num ministério X determinado, tá fazendo de qualquer jeito. Ele tá na escala da mídia e falta, não avisa ninguém. Ele tá na escala da recepção e falta, não avisa ninguém. O que ele tá fazendo? Fazendo a obra relaxadamente. Só que a palavra de Deus, que não mente e nem volta vazia, fala que esse cara é maldito. Cara, maldição é o contrário de bênção. Então, se eu sou abençoado, não é por conta das obras. É porque eu sou abençoado, certo? Porque a obra não determina a bênção. Uhum. Só que a obra determina a maldição. Se eu fizer ela relaxadamente. Interessante, né? Então, muitas vezes, as coisas dão errado na nossa vida pessoal e nos nossos projetos, porque a gente coloca os nossos projetos acima das coisas de Deus como prioridade, deixamos as coisas de Deus para fazer relaxadamente. Nossa. E aí a gente reclama com Deus depois. Cara, meus projetos dão errado. Aí você vai pro culto pra sacar. E aí você coloca... novo, entra no ciclo. Você entra num ciclo vicioso. É a cultura, porque tem uma cultura do mundo querendo entrar dentro da igreja. E, na verdade, já está na igreja. E é importante aqueles com a consciência do reino para estabelecer o reino de adoração ao Senhor. Porque o que acontece? Essa cultura maldita, ela entra na igreja, assim tá bom, tal. E cara, fica uma porcaria, porque tá todo mundo querendo fazer as coisas do jeito que acha. Sim. Quando, na verdade, se a gente olha lá pra época do templo e tal, não era o jeito que o cara queria. Não, existia uma forma. Existia até vou dizer assim, um método, né? Existia o passo a passo, existia os porquês de cada coisa que eles faziam, existia o ritual, e não digo ritual só como uma forma religiosa, o ritual é tipo assim, ordem de acontecimentos que devem haver, né? Senão não ficar redundante. Ordem de acontecimentos, um ritual. E hoje não. Hoje pode ser, não, do meu jeito. Do meu jeito é melhor. Isso é um problema grave dos dias de hoje. Não, isso é um problemaço. Porque a pessoa, ela quer colocar o jeito que ela pensa no funcionamento normal das coisas hoje. Um funcionamento normal que eu falo, o que a Bíblia diz que é para ser. E aí você ouve coisas assim, mas eu não concordo muito com o que a Bíblia diz,
porque eu acho... Meu Deus. E aí começa. Aí entra o eu acho, né, tal. E aí começa. E você vê com mais frequência cada vez essas coisas entrando. Não, eu não concordo muito que homossexual deve ser impedido de fazer as coisas do ministério. Porque inclusão, né? Eu acho que eles têm que ser inclusos, tal, e isso, que aquilo. E aí a gente vai falando, né? Vai colocando essas coisas dentro do mundo. Não, a Bíblia fala, venha como estás. Mas a Bíblia não fala que a pessoa tem que permanecer. É a cultura do mundo querendo entrar, por exemplo. E aí vai muito, eu acho. E sempre distorcendo... Querendo fazer a coisa certa, com a motivação errada, tentando abrir vários pretextos. E tipo assim, e o que isso tem a ver com a adoração? Sim. Que a gente volta ao quê? Até a reação que Deus quer. Até a reação que Deus merece, que lhe é devida. Tipo, e tudo isso distorce a reação correta do que deve ser. Pô, você tá querendo misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Eu não tô falando só na igreja no sentido do lugar, né? Mas a consciência do cristão, né? Tipo assim, a ideia do cristianismo. Sim. Os caras tá querendo transformar, corromper. Tipo, a ideia central. O Marcão, ele sempre fala uma coisa interessante. E ele é um cara que assiste isso. Ele fala sobre o ICP, que significa Ideia Central Permanente. Se for ver, né, tipo, todos os assuntos têm um ICP, que é o que faz você sempre voltar para aquela ideia central permanente. No caso desse assunto aqui, nesse vídeo, é adoração. Então, nosso ICP aqui é adoração. E a fé cristã, ela tem um ICP, né, que é o Cristo, né, que morreu, ressuscitou e vai voltar. O que acontece? As pessoas querem destruir essa ideia e colocar coisas do mundo. Não, mas é assim. Aí na adoração a mesma coisa. O louvor, não, mas aí você coloca aqui e tal. O que importa é o coração. O que importa é o coração. Que muita técnica. Cara, você acha que... Ó, Deus é perfeito. Aí Ele quer sua imperfeição. Você pode tocar de qualquer jeito. Ai, Deus aceita meu louvor. Não, Deus aceita seu louvor, mas não tocando. Deus aceita seu louvor lá embaixo, como alguém que não participa de um ministério. Sabe, tudo que a gente faz é pro outro. No sentido assim, para abençoar o outro, né? Não para se mostrar pro outro, né? Nesse sentido. Mas tudo que a gente faz na fé é sempre pro outro, é para abençoar. De servir o outro. Paulo vai ensinar que a gente tem que tomar cuidado pro que vai fazer, para que a gente não escandalize o outro, para que a gente não faça, tipo assim, nesse sentido. Por exemplo, foi dado uns a apóstolos, uns a profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação dos santos, para a edificação da igreja. Então é sempre para o outro. E aí as pessoas querem achar que, não, mas eu estou dando o meu melhor. Cara, se o seu melhor, ele é ruim, no sentido assim, para participar de um grupo onde você está tendo um problema, cara, você tem que dar uma recalculada ali. Será que você tem que estar ali mesmo? É, porque o orgulho é tanto de falar assim, cara, eu vou dar uma treinada. Eu falo isso pra música, eu falo isso pra quem quer cozinhar e não cozinha bem na igreja, eu falo isso pra quem quer cuidar das crianças, mas não tem paciência, não tá se permitindo ser ensinado. Porque o que quebra é o orgulho, não é que a questão não é não ser bom ou não saber fazer, tipo, quem não é bom não presta. Não é isso. A questão é não reconhecer que precisa melhorar. Demonstra um desmazelo, um relaxo. E eu acho que isso é pior. Você não reconhecer que você pode, precisa melhorar. Que toda mudança... Que o time, né? Toda mudança, antes de ser mudança, ela passa pelo reconhecimento, né? Eu reconheci que eu errei. Então, eu preciso pedir perdão, eu preciso pedir desculpa. Se eu não reconheço, eu não peço perdão, eu não peço desculpa. Nunca. Eu reconheci que eu estou num nível abaixo dos meus companheiros. Então, eu preciso melhorar. O ponto de partida é o reconhecimento. Só que, muitas das vezes, esse é o problema também. As pessoas não reconhecem. A gente vive num mundo que está muito difícil da gente reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as nossas fraquezas.
E a questão principal para a gente conseguir vencer os desafios do nosso dia a dia, até mesmo na vida cristã e vida espiritual, parte muito do reconhecimento da necessidade de ter o Espírito Santo na nossa vida, parte do reconhecimento da necessidade de ter Deus no nosso meio e parte do reconhecimento da necessidade da gente querer ser melhor. Com certeza. Só que esse reconhecimento hoje, cara, é cada vez mais difícil. É vencido pelo orgulho, porque a pessoa, não, mas Cara, eu acho que todas as vezes que eu melhorei, tipo, eu tenho sempre melhorado, né? A gente sempre melhora. Quando entrava uma pessoa nova no louvor que era melhor que eu já colava, mano, tipo, na pessoa, sabe? Pra aprender, porque uma pessoa boa num time, ela eleva o nível de todo mundo. Sim. Só que não, cara, aí já vem a competição, já vem um monte de coisa. E eu acredito que isso aí atrapalha quem? A igreja. Atrapalha o time. Porque, cara, tudo tem que estar em sintonia ali no espírito, você vê, no né, Senhor. Cara, como que é doido. A adoração, ela envolve tanto o músico, como envolve a igreja, que tá ali embaixo, como envolve o técnico de som, que ele também vai influenciar na adoração do geral, como envolve a mídia. Não, é ligado. Que o cara da mídia, ele tem que estar... Então, se todo mundo fizer o seu serviço adorando, e quando eu falo adorando com a máxima excelência, que se eu faço excelente, eu tô adorando, porque eu quero entregar para Deus o melhor, quero que o nome de Deus seja glorificado naquilo, certo? Certamente. Então, se todo mundo faz a sua função com excelência para glorificar o nome de Deus, a igreja consegue adorar na sua totalidade. Mas se um desse circuito falhar, a adoração da igreja ela pode ser, não vou falar falha, mas ela pode ser danificada. Isso. Por conta da falha e do desmazelo, vou usar essa palavra, de uma pessoa. Não, por isso que é importante a gente entender que a gente é um corpo. A Bíblia fala que como um corpo tem várias partes, né, vários membros, assim somos nós, o corpo de Cristo, né? E é interessante que quando ele vai começar a descrever isso, no finalzinho dele ele fala assim: e as partes que parecem, não as partes que são, as partes que parecem ser as de menos importância são as de grande valor. Ou seja, ninguém tá fora. Todos são importantes na adoração. E é interessante como tudo é ensinado a partir do exemplo. Existe aquela velha máxima de que o exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele sempre fala mais alto do que a palavra, do que o que você diz. E como é importante, a igreja tá ligada nisso. Aqueles que detêm a palavra, que detêm o ensino, os pastores que proferem a palavra, que falam, nós que temos um momento de destaque, porque estamos na plataforma e tudo mais. E como a igreja observa tanto a nós, bem como também observam os pastores. Sim. Como eles se comportam. Aí, pastorada, vai tomando, tô nem aí. Não são da nossa igreja memorial, mas todos os pastores. Como eles se comportam no momento de adoração. Porque parece que a adoração é só pra quem não é pra todo crente, né? Sim. E tipo assim, às vezes... Eu posso falar uma coisa? Quando você tava falando, eu tava pensando aqui, que aí a gente volta naquele exemplo de que a gente é gerador de semente. Uhum. Às vezes, a sua semente é cantar alto, para que a igreja venha cantar como um coral. Mas a minha semente, naquela adoração, naquele momento de adoração, é abraçar alguém. Sim. Que o Espírito Santo vai me direcionar. Então, essa é a minha semente. Aí eu vou, sensível à voz de Deus, eu abraço alguém e aquela pessoa, através do meu abraço, é curada. Você é louco. E a pessoa que está do seu lado, através da sua voz, cantando, ela, em algum momento do louvor, ela ouve a sua voz falando uma frase. E aquela frase é o que ela precisava ouvir naquela noite. Mas porque você depositou sua semente e ergueu a sua voz... Você é louco. Essa pessoa foi edificada. E aí... Tô falando de tudo isso por quê? Porque os pastores, nisso, eles são muito importantes. Demais. Porque a igreja olha tanto para nós que estamos no altar, quanto para os pastores que estão ali na frente. E eles também são geradores de semente. Totalmente. E os principais, se for ver assim, porque
eles são aqueles que vão guiar, né, o rebanho ali. Lógico, o Silvano sendo pastor da igreja geral e todos os auxiliares que ajudam na quantidade de ovelha que tem ali, vamos colocar assim. E como pastores, como vocês são importantes no momento de adoração, que a galera vai olhar. Porque é o seguinte, cara, se você chega numa igreja que no momento de adoração o pastor tá assim, como eu tô nessa poltrona, no momento de música ali, lendo a Bíblia, sei lá, o que garante que a igreja vai chegar, quero ser igual ao meu pastor? Todo mundo vai sentar. Todo mundo vai sentar. Vai ter uma adoração igual o show de Bossa Nova, né? Aí, né, começa a colocar a mesa na igreja, todo mundo adora sentar. Come amendoim ali, já era. Não tô falando se é certo ou errado, mas é algo a se pensar, o tanto que o exemplo arrasta. Cara, eu acredito que o pastor, ele tem que ser o que mais pega fogo. Os ministros de louvor, e eu falo que ministro de louvor não é só quem canta, viu? Ministros de louvor são todos que sobem no altar e tangem seu instrumento. Que a Bíblia fala assim, que quando o profeta foi profetizar, em 2 de Reis 3,14, ele fala assim, chama um tangedor porque eu vou profetizar. E o tangedor, ele tocava. Enquanto ele tocava, veio a glória do Senhor e aí o rolê aconteceu. Então, e tem o exemplo de Davi também, né? De Davi. Quando Saul chama Davi... E Davi tocava bem ou tocava mal? Tocava bem. Chama alguém que toque bem. Tocava. E esse é um exemplo, porque antes de Davi... É um ótimo exemplo para fechar tudo isso que a gente tá falando, porque... Tá te interrompendo, né? Imagina. Porque antes de Davi veio outros. Que tocavam também. Exatamente. E para ir até a sala do rei, provavelmente tocavam bem também. Só que Davi tocava bem, mas ele tinha algo diferente. Algo diferente e interessante, que se a gente for nos pormenores, a Bíblia não vai falar que ele cantava ali. Ele tocava. A origem do som. Libera o som. E o som que sai do interior do adorador, que passa pela mão dele enquanto ele tangia a harpa, ou então, agora vamos colocar a bateria, o coração, o teclado, o piano, a voz, né? No caso de quem canta é o instrumento que tem, sabe? Tudo isso ministra. E aí, entendendo o que nós estávamos falando agora, nós que ministramos, temos que estar pegando mais fogo, cara. Tipo, os pastores, eles são os braseiros do lugar. Uma igreja com a consciência de que também eu duvido. Eu duvido que uma reunião vai ser natural. Porque o sobrenatural, ele é natural para quem nasceu de novo. Porque a Bíblia fala assim, que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E os guiados pelo Espírito são como o vento, que eles não sabem onde vem e nem sabem para onde vai. Então, eu acho que falta essa consciência na igreja, eu falo a igreja, nós, né, todos nós, de entender que nós nos movimentamos pelo Espírito porque nós nascemos de novo. Agora, se você não acredita em tudo isso daí, a Bíblia está errada. Agora, aí você pega, né, a construção do conceito que a gente vem construindo desde o início, né, nem sei quantas horas a gente está aqui. Daqui a pouco a gente quiser. Mas se a gente foi criado para adorar, nós somos criados para isso, nós temos então a adoração dentro da gente. Sim. A partir do momento que a gente... Ó, pra você ver onde eu vou chegar. A partir do momento que a gente nasce de novo, a gente está conectado com o propósito que Deus tem pra gente, que é adorar. Ou seja, a gente volta pro centro daquilo que nós fomos criados para fazer. Se a gente foi criado para fazer isso, é natural que a gente vá para a igreja e adore. E se é natural que a gente vá para a igreja e adore, através do natural, a gente alcança o sobrenatural. Que não adianta a gente querer o sobrenatural sem estar fazendo ao menos o natural, que a gente foi criado para fazer. Exatamente. Num culto, né? Num momento ali. Ou seja, não é tão difícil do sobrenatural acontecer, desde que a gente faça o básico, o natural, que a gente foi criado para fazer, que é adorar. Se a gente chegar e fazer o natural, o sobrenatural, que é da parte de Deus, acontece. Vai ser... naturalmente vai acontecer. Porque é interessante, porque olha que louco. Você pega a ideia de Nicodemos com Jesus, que foi esse texto que eu citei, e a ideia da samaritana,
são 2 encontros. Sim. Propositivos. Sim. Em que Jesus fala coisas assim interessantes. Com relação a falar, Nicodemos tem que nascer de novo. Nascer de novo. Porque quem é nascido da carne é carne e quem é nascido do espírito é espírito. Aí você vai lá para a Samaritana. Porque vai chegar um tempo, mas na verdade já chegou, né? Em que os verdadeiros adoradores não adorarão nesse ou naquele monte, mas em espírito. Ou e seja, em verdade. logo... Você entendeu a nova natureza e você naturalmente adora nessa natureza. Em espírito. E em verdade. Então, isso demonstra que você começa a adorar a Deus a partir da sua nova natureza, conhecendo quem Deus é e respondendo com reações novas, porque é a verdade que você vai professar agora. Porque o meu espírito comunica com o vosso espírito, que vocês são filhos. Você é louco. Oh, meu Deus do céu. É sensacional. Ou seja, a palavra. Se o natural... Olha que louco, mano. Se o natural é a gente fazer o que a gente foi criado para fazer, que é adorar, e a gente faz isso depois de uma consciência, que a gente coloca essa consciência como o nascer de novo, que é o batismo, que é o conhecer Jesus, né? E a gente começa a fazer o natural em espírito, o nosso espírito comunica com o seu espírito. Na tua identidade. Que nós somos filhos de Deus. E aí que tá o grande X da questão. O grande problema dessa geração dos dias de hoje é que nós temos uma geração com sentimento de órfão. Um sentimento de orfandade muito grande. Que impede, muitas vezes, a gente de chegar em lugares... De acessar, né? De acessar lugares porque a gente é órfão. A gente não, que a gente sente que a gente é órfão. E se a gente sente que a gente é órfão, automaticamente a gente tira o pai da conta. Meu Deus. A gente tira o pai da conta, como que a gente adora? Você vê como é que é importante, né? A gente foi citando vários textos aqui, parafraseando, e pode parecer que às vezes a gente está sendo filosófico. Não é. Se você estiver ligado, você vai ter pegado várias chaves e ainda fora o que Deus mesmo falou. Falou para vocês. Que não falou pra gente. Assim, sem princípios da Bíblia, não existe adoração. Existe uma ideia. Mas a adoração, até no louvor, quando a gente está tocando, sem esse entendimento, é só assino que retine, é vão. Por isso que é importante que a gente sempre busque. Esteja ouvindo uma pregação, esteja acompanhando os devocionais, esteja querendo mais de Deus. Não fique satisfeito só com o que você vê num culto. Eu falo que a pior coisa, Lucão, é viver de culto e pregação. Não viva de culto e pregação. Busca você ter sua experiência com Deus. Experimenta no seu momento mais diferente, você pôr um louvor, e você começa a falar com Deus da sua forma, e eu duvido que Ele não te visita. Eu duvido que você não tenha uma resposta, eu duvido que você não tenha uma experiência, para conhecer a partir do que Ele mesmo te revelar. Sabe, eu não quero que vocês entendam a adoração a partir do que a gente está conversando apenas, mas a partir das tuas experiências com Deus, né? Porque essas aqui são experiências da gente. Sim. E a gente traz, né, vários conceitos bíblicos para poder compartilhar com os irmãos, mas sem a Bíblia não tem como. Não tem como. Porque eu vou tirar isso de onde da minha cabeça? A Bíblia fala assim que nós fomos criados com uma ideia de eternidade, Eclesiastes. E só o que é eterno preenche a eternidade. Só o Cristo, só o Espírito, só a nova natureza. Vamos falar de eternidade? Você não consegue adorar a Deus aqui. Vai fazer o que lá? Vai fazer o que na eternidade se a gente vai adorar para sempre? E enjoa, então esse culto acaba. Sabe? Cuidado. Cuidado com o seu saudosismo. A igreja sempre acompanha o compasso dos tempos, sem negligenciar a pregação da palavra. Existe um saudosismo muito grande dentro da igreja. E isso aí não é bom. É bom se lembrar das veredas antigas, trazer a esperança que te dá esperança, trazer a lembrança que te dá esperança. Mas saudosismo de, naquele tempo, aquele tempo passou, o tempo é outro. Outrora você estava aqui, hoje nós estamos aqui, amanhã os nossos filhos, em nome de Jesus. Os tempos eles passam, amanhã o estilo musical muda. Sim. Glorificando o mesmo Deus.
Antes tocava-se harpa. Agora não tem mais harpa. Agora é violão. Antes só era violão, bateria era proibida. Era do diabo. Quando, na verdade, tudo é de Deus. Hoje não faz um culto sem bateria, senão você não sente. Você não percebe. Então você vê como é que as coisas são. Então a gente tem que tomar cuidado com o saudosismo. Adoração é algo muito mais profundo do que a gente consegue explicar. E muito mais importante do que as pessoas acreditam que é. Num culto, numa vida cristã, a adoração é o fundamento principal de todas as coisas. Ela é a rocha sobre a qual você constrói a sua casa. Só que aí que tem o porém, porque a Bíblia vai falar que 2 homens construíram as casas, os 2 eram homens, as 2 viraram casa. A diferença está só quando bate o vento, bate a torrente e como é que fica a casa depois. Então a gente tem que sempre sondar o nosso coração. Deus, o Senhor está nisso? Está rolando louvor do Senhor está nisso? Consulte o próprio Deus a partir da sua própria resposta. Porque a revelação de quem Deus é vai fazer você responder corretamente a quem Ele é. Não, Lucão? E, cara... Você é louco. Eu acho que é isso, mano. É isso. É isso? Não, assim, se for deixar, a gente vai aqui... Vai embora. É um assunto que a gente gosta demais. Vai embora. E tem coisa ainda que a gente nem falou. Não. Mas a gente deixa pra uma próxima. Deu quantas horas aí, será? Uns par dela. Uma hora e meia? Quantas horas tá dando aí, Julião? 1h40. Eu espero que não tenha sido maçante. A gente tentou aqui ser bem simples, né? Sim. Fazer você pensar, refletir. É um começo, né? Isso. E tenha outros. E sair dessa live, desse tempo aqui. Tipo, caraca, adoração é tudo isso. O que você tem feito? E agora, o que você faz com tudo isso que a gente trocou ideia? O que você vai fazer com isso? Você vai pro culto de... hoje é quarta, você tá assistindo quarta, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. De manhã e de noite. Qual que é a sua reação domingo? Qual que vai ser a sua reação no domingo? Diante de Deus. Diante da revelação de que Deus... Tudo que Deus já fez na sua vida. Você vai chegar lá... Vou falar que nem o professor. Aquela cara de maracujá de gaveta. Ou você vai chegar lá com determinado a... Cara, me alegrei. Eu me alegrei quando disseram vamos. E aumentar sua expectativa. E já chegar orando pelo louvor. Independente de quem vai cantar, de quem vai ministrar, o Senhor usa eles. Na simplicidade deles, Pai. Sabe, a gente às vezes precisa entender que todos nós participamos de um culto. E o culto ruim depende... Às vezes o culto ruim é culpa sua. E ruim pra quem? Ruim pra quem? Se o culto é pra Deus. Esse louvor é chato. É chato pra quem se é pra Deus? Mas de novo essa música. Os anjos cantam incessantemente 24 por 48 horas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, e repetem. E você cansa de louvores que se repetem em 2 domingos? A Bíblia vai falar assim que Isaías, quando viu o rei Uzias, quando Uzias tinha morrido, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as horas do seu manto enchiam o templo, sob ele estavam os serafins, e clamavam para quem? Eles clamavam para quem? Uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que os anjos, os serafins, eles cantavam uns para os outros, clamavam uns para os outros, dizendo que Deus era santo, porque Deus sabe que Ele é santo. Então, assim, mude os conceitos. Esteja com o seu coração queimando nesse momento para que você ofereça ao Senhor o louvor que é devido. Não tem aquela canção só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. É começar a prestar atenção no que canta. Prestar tanta atenção ao ponto de perceber, né? Quando uma música... Fala, essa música aí eu acho que não é bacana na igreja não, hein? Tá cantando para quem? Para Deus? Para mim? Para Ele? É vertical? Parar de ser robô, né? É horizontal? Deus fez a gente pensante.
a nossa adoração consciente muda todo o ambiente. Então, assim, seja um incendiário que vai lá e quem estiver do teu lado vai ser envolvido na adoração. E você vai ver, nada vai impedir de você adorar a Deus quando você quer muito. Tudo depende da sua fome. E que Deus te alimente conforme a sua fome. Conforme a sua fome, porque se você não tiver, você não vai ser alimentado. E se não tiver isso aí, também não vai ser saciado. E é isso. Você é louco, top demais. Galera, foi muito bom estar aqui essa noite com vocês. A gente pode voltar a ter outros episódios desses, talvez num dia a mais aí, né? Talvez numa sexta-noite ou num sábado pela manhã, pra gente falar mais sobre adoração. Porque eu acredito que se Deus deu a revelação para alguém, é porque Ele quer despertar através dessa pessoa, né? E se a gente viu a necessidade de falar mais sobre esse assunto, não vamos terceirizar porque o pastor X não fala, porque o seminarista Y não fala. Não, Deus deu isso pra gente. Então vamos falar mais sobre adoração, vamos conversar mais sobre isso. E a gente conta com a presença de vocês nesses próximos episódios, que a gente vai voltar a falar de adoração, para que a gente seja uma igreja que adora. E que adora em espírito e em verdade. Com certeza. Aí você comenta aí o que você achou, qual parte você mais gostou. Se assistiu tudo, falou, assisti tudo. E espero realmente que Deus possa abençoar você, que domingão seja o culto da nossa vida, se Jesus não voltar até lá. E que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. É isso? É isso. É nóis. É nóis, galera. Tamo junto. Fica com Deus. Até a próxima. E curte o vídeo. Valeu.